Fala turma, Ricardo Matheus mais uma vez aqui com vocês para apresentar aí o Café com o Fundador, que é o nosso cafezinho aí, que geralmente a gente apresenta ele, que é uma atitude nossa muito legal da Brasil ao Cubo, que é dar voz para os nossos colaboradores, dar palco para eles, para que eles possam falar, explorar as suas dificuldades, ou sua visão de futuro aqui dentro da empresa, como eles chegaram, de que maneira e como que eles estão enxergando aí a visão de futuro deles. Hoje estamos aqui com o Ítalo Boeira, nosso educador corporativo, né, Ítalo? É muito importante o trabalho que você vem fazendo aí ao longo desses anos que estamos juntos. E aí eu queria entender um pouco mais de ti, da onde você veio, qual o seu background e o que tu faz aqui. Legal. Muito obrigado, bom dia aí. Cara, eu quero agradecer primeiro pelo convite, acho que é espetacular essa iniciativa. Então, vou contar um pouco da minha história, bem resumida. A gente gosta de contar história, né, Ricardo? Acho que o bom da vida é a história, né? Eu cheguei na Brasil ao Cubo por intermédio de um dos sócios, né, Michel Rodrigues, né? Recebi o convite dele, né? Estava em casa, trabalhando no regime pandêmico, né? Da pandemia, né? Todos nós guardados em casa. E ele me manda uma mensagem dizendo que precisava muito conversar comigo, que ele queria apresentar a empresa na qual ele estava atuando no momento, como sócio, com os desafios que a empresa tinha de crescimento, de entrada de novos sócios. E nesse sentido havia necessidade de fazer um trabalho sobre a cultura organizacional, né? Entendia que a empresa estava por um processo de crescimento, né? Que tinha lá a cultura familiar, uma cultura do dono muito bem impregnada e que foi muito importante para aquele momento da empresa, né? Mas que os desafios estavam sendo cada vez mais visíveis, né? Aumentava o número de obras, a gente atendendo players cada vez maiores, né? Uma exigência do mercado pelo nosso produto, a gente se posicionando cada vez mais de forma assertiva, aumentando o número de funcionários da empresa, né? Então, isso tudo foi criando desafios. Ele me contou um pouco a história e me convidou, disse, preciso que venha fazer uma apresentação para os sócios. Eu disse assim, me conta um pouco de apresentação. O sócio é um louco lá. Ele disse, preciso que você vá fazer uma apresentação para os sócios. Eu disse, tá, mas me conta um pouco quem são esses sócios. Daí ele me disse, tem um número grande de sócios, cada um atua na sua função e faz o gerenciamento de áreas específicas da empresa. Eu disse, me contou uma história. Eu disse, não, vou fazer o seguinte. E aí eles, não, preciso que tu esteja às 10 horas lá para fazer uma apresentação para eles e tal. Eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou um dia antes. E até então Tubarão para mim era uma cidade na BR-101, né? Que eu ia para Garopaba, eu ia para Florianópolis. Não falei, né? Eu sou natural de Porto Alegre, né? Então, alguns já dizem que eu entrego no sotaque, né? Então, sou natural de Porto Alegre e aí... então, deixa eu ir um dia antes. Aí fiquei hospedado, né? Eu me lembro disse para ele, e aí, Michel, como tu imagina fazendo esse trabalho de cultura? Ele disse, não sei, cara, preciso ouvir de ti. Eu disse, então tá, vamos fazer um teste. Eu brinquei com ele, né? Chamei o garçom, anotou o pedido ali, me vê um parmegiana, aquela coisa toda ali. Daí eu disse, cara, tu é garçom aqui, assim, é da cidade, já ouviu falar da Brasil ao Cubo? Daí ele, Brasil ao Cubo. Daí eu disse, tudo bem, meu amigo. Não sabia. Tá tudo ótimo, obrigado. E aí eu falei para ele, o nosso desafio é esse, cara, é fazer com que mais pessoas conheçam o que a gente faz, a forma como a gente faz. Eu acho que isso é muito significativo, falar que nós somos uma empresa, uma construção, uma construtora, né? Mas a forma como a gente faz e por que a gente faz as coisas da forma como a gente faz. Eu acho que isso é mais evidente, esse é o trabalho de cultura. E aí eu me lembro que antes eu sempre fui um cara muito preparado para quando eu teria essa oportunidade de me apresentar para alguém ou para uma empresa, né? Aí eu fiz o contato com o Manuel, né? Peguei toda a parte de comunicação, peguei a identidade visual da empresa, eu me lembro, vou fazer a apresentação, vou fazer muito legal, né? Daí o Ricardo olhou assim, né? Esse rapaz está aqui na minha frente. Como é que tu conseguiu essa nossa identidade, Eu disse, não, cara, eu me preparei, eu precisava fazer uma apresentação que ficasse... Desculpa te interromper, Ítalo, mas é que naquele momento demonstrou muita clareza do profissional que estava diante da mesa que a gente estava. Um cara que ao chegar já toma esse cuidado com o logotipo, a logomarca da empresa, os banners que a gente já utiliza, para fazer uma apresentação no primeiro momento, no day one, e aí ter esse cuidado de ir no marketing, buscar isso, esses templates, antes de fazer a apresentação, eu achei brilhante ali, porque demonstra uma delicadeza, com uma importância que é dada para a marca Brasil ao Cubo. Então eu gostei muito, então desde já agradeço aí, eu acho que foi muito assertivo fazer isso. E aí ali foi minha introdução na empresa, né?
Porque eu não conhecia ninguém, né? Uma cidade, eu tenho familiares na região, mas em Criciúma não tenho amigos nem familiares em Tubarão. Então ali foi a minha primeira entrada, né? Pelo Manuel, pelo Michel, e foi minha forma de poder conhecer um pouco mais da empresa, né? Ouvir das pessoas como que era o método e tal. Então isso me ajudou, eu fiz essa primeira imersão na empresa por essas pessoas. E isso foi muito útil para eu poder entender o estágio que a empresa estava, né? E foi eu lá no dia para fazer a apresentação, fizemos, né? Apresentei um roadmap cultural ali de curto prazo, de 6 meses a 1 ano, do que eu imaginava de ações que seriam importantes para expansão cultural, né? Eu sempre falei que a minha ideia não era transformar a cultura da empresa, porque a empresa já tem um jeito de fazer. Isso talvez se eu não tivesse escrito num papel ou em frases onde a gente colocasse num banner. Né? Então, mas já tinha um jeito de fazer, né? Um jeito muito claro. E esse jeito claro precisava ser expandido para mais pessoas, para que a gente pudesse chegar nos diferentes níveis da empresa, atuando em diferentes estados e regiões, que é a nossa característica. E aí fizemos, e aí fomos almoçar lá na churrascaria, isso. Fomos lá, né? Aquele desafio de almoçar ali, churrascaria, né? E chegamos lá, daí o Ricardo me faz a pergunta, né? Tava eu, o Michel Volpato estava junto também, né? E aí o outro sócio aí, o Ricardo me mas o que tu vai fazer? Qual que é o teu cargo? Eu disse assim, cara, minha ideia é apresentar um pouco dessa trilha que a gente precisa construir junto para disseminar a cultura da empresa. Né? E principalmente dizendo para as pessoas o que é a cultura organizacional. Sim, né? Mas deixa eu só complementar e por que dessa pergunta, né? Porque imagina, né, eu fundador da empresa, cultura impregnada já nos meus valores, e aí os sócios também ali comigo, trazendo as suas culturas de empresas maiores também, para que a gente pudesse desenvolver. Aí chega um cidadão lá que o cara vai desenvolver cultura. Mas como assim desenvolver cultura de algo que a gente criou? Não estou entendendo mais nada. E aí, por isso da pergunta, naquele momento meu entendimento não estava tão claro, e hoje eu percebo a parte fundamental de tu ter uma educação corporativa para que isso chegue lá na ponta também, né? E aí foi muito legal, porque nas conversas, né, eu sempre começo assim, as pessoas acham que eu sou um gestor de RH, ou sou de administrador, ou eu sou engenheiro. Eu vim de um outro segmento, né? Eu vim do segmento fitness, né? Trabalhei muito tempo e sou formado em educação física, né? Então, quando eu me apresento para as pessoas dizem assim, não, mas educação física, trabalho numa empresa de engenharia, né? E aí, também a gente passa por esse processo transitório de carreira, né? Então, quando eu recebi o convite, foi muito satisfatório, começamos as conversas com o Douglas e com a Tati para viabilizar a minha entrada na empresa, né? Eu também fui conversar com algumas pessoas, e aí, me fala um pouco como é que é o segmento de construção civil, né? Porque eu venho de uma área onde as pessoas são movidas por uma causa, por um movimento, né, de saúde, né? E aí agora tu vai para um segmento mais do resultado, da performance, do comprometimento com a entrega, que lá também tem, mas aqui é um segmento onde isso é muito forte, preponderante para a entrega. E aí as pessoas precisa ser forte, precisa ser firme, né? Os desafios da construção são grandes, né? Existe muitas crenças dentro desse cenário, métodos que já estão consolidados e que às vezes podem não fazer sentido para o modelo atual daquele negócio, daquela região, para aquelas pessoas. Eu disse, bom, é aí que eu tenho que entrar. Então, e foi muito engraçado que o meu primeiro contato com alguns aspectos da cultura da empresa foi o Arrisque Tudo, né? E aí eu disse, cara, eu acho que talvez faça sentido esse arrisque tudo mesmo, né? Eu disse, deixa eu entender, né? E na época nós não tínhamos uma definição clara de missão, visão e valores, né? Foi graças à consultoria de um outro grande profissional que nos ajudou, que foi o Luiz Paulo Kufner, né? Que a gente começou a realmente colocar no papel isso, né? Então, eu fui me apegando a alguns aspectos da cultura que eu via, né? O jeito do arrisque tudo, do acelera, do ser vigilante, vai Brás, né? Tipo, o famoso Brás, quando nos vemos no topo. Eu fui me apegando nisso, né? São coisas maiores. Eu fui vendo tudo isso da cultura da empresa, eu fui me apegando nisso, né? E eu disse, cara, tá aí uma empresa que eu acho que faz sentido eu estar trabalhando. E aí, conversando em casa, né, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, pedi demissão na minha empresa. Pedi demissão e só. Me lembro até hoje, estávamos num estágio muito difícil da sociedade, né? Várias empresas fechando, outras demitindo, e também a empresa na qual eu trabalhava passou por um processo de demissões e eu fui ficando. Eu disse, a empresa está me valorizando. E aí eu me lembro até hoje que eu cheguei para o meu diretor e eu disse assim, eu estou pedindo demissão. E aquilo era totalmente fora da realidade, porque naquele estágio da pandemia ali, em
em setembro de 2020, agosto de 2020, todo mundo estava preocupado em garantir o seu emprego. Sim. E o seu Ítalo vai lá e diz assim, eu estou querendo sair da empresa. Mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque ali eu vi pessoas que torciam por mim. E disse, cara, faz muito sentido você ir para lá, para essa empresa. Vai, pega suas coisas, sai. E aí vim para Tubarão. Vim para cá, vim para trabalhar e aí começamos esse trabalho, né? Pelo primeiro mapeamento, né? Então identificar as necessidades, as lacunas, a necessidade de poder desenvolver as lideranças, né? A liderança sempre foi um pilar muito forte dentro desse trabalho que a gente vem fazendo de cultura, né? Porque são eles que fazem esse processo de disseminar, de cascatear, e não só pela informação, mas pelo exemplo deles. Então a gente começou esse trabalho de desenvolvimento das lideranças, né? Hoje a gente tem alguns produtos, a gente tem a Academia de Líderes, né? Que é um produto muito legal, a gente trabalha desde níveis mais baixos até níveis mais sêniores dentro da empresa. A gente tem um produto muito legal que é o Brasil Cultural, que são as nossas idas nas obras, né? E onde a gente vai lá, conhece as pessoas que executam o trabalho mesmo, né? Ouve as histórias delas, a gente conta as nossas histórias, sensibiliza elas sobre o tamanho da Brasil ao Cubo, e isso realmente foi me conectando cada vez mais da empresa, né? Foi me mostrando cada vez mais a importância do meu trabalho e o quanto eu fazia sentido estar fazendo parte dessa tribo, né? O quanto o meu trabalho me autorrealizava, né? Era a materialização do meu propósito e automaticamente gerando significado para as pessoas. Então eu disse, cara, é aqui onde eu vou caminhar, é aqui onde eu vou trilhar. E estamos aí, há 1 ano e meio já na empresa, né? Não, eu acho super interessante, fico até empolgado com a tua fala, Ítalo, porque é basicamente isso. Quando você fala com um brilho nos olhos, a gente começa a enxergar, pô, estamos no caminho certo, né? Eu acho que muito do trabalho que tu faz, lógico, tem uma cultura enraizada dentro da própria Brasil ao Cubo, a sua metodologia, né? O próprio produto inovador, a inovação está no nosso sangue, a metodologia também de gestão que a gente coloca com essa certa celeridade, né? De fazer acontecer, de uma excelência operacional na busca pelo prazo, né? De nunca atrasar uma obra. Eu acho que isso está muito evidente. Mas um pouco da educação corporativa, o setor que tu faz, é azeitar um pouco disso tudo, né? Colocar aí nessas engrenagens esse azeite, aí, esse óleo para lubrificar isso e de fato conseguir conectar com a ponta, né? Que a gente fica um pouco mais no corporativo, mas tem os desafios das obras lá. E como é que funciona esse dia a dia de conectar lá na obra, né? Então, como é que funciona esses teus desafios de levar a cultura também lá para a ponta? Legal. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo sempre, usei até na apresentação lá, que é a cultura devora a estratégia no café da manhã. É uma frase clássica do Ted Drucker, né? Então, é uma frase que eu me conecto, porque não adianta a gente ter as melhores estratégias, a melhor visão de futuro, os objetivos mais alinhados, né? A gente desenhar tudo muito bonito se o nosso jeito de fazer não conversa. E quem faz o nosso jeito de fazer são as pessoas. Então, é aí que a gente começa a ganhar terreno, né? Porque daí tu vai estabelecendo relações de confiança, tu vai mostrando para as pessoas que existe uma perspectiva de futuro dentro da empresa, né? Tu vai mostrando para as pessoas que existe uma trilha de aprendizagem, você entra de um jeito e sai de outro, né? Que a empresa está em crescimento e isso proporciona que ele, dentro de uma carreira, ele possa entrar num cargo e sair em outro cargo, né? Ou percorrer trilhas de desenvolvimento dentro da empresa. Então, acho que isso tudo foi mostrando que as pessoas olhavam para a cultura como algo mais intangível, mais distante, e as pessoas foram vendo que a cultura era o dia a dia, era a forma como eu executo o meu trabalho. Então, quando a gente fala lá que nós queremos surpreender o mercado da construção civil, é a capacidade que todo mundo tem de ser 1% melhor todo dia, de fazer um pouquinho melhor da sua atividade, de fazer uma entrega de excelência, né? Quando a gente fala lá que nós somos uma empresa focada em excelência, né? A gente traz a ideia clara de que a nossa entrega é, acima de tudo, comprometida. E se nós fazemos uma entrega comprometida, nós precisamos de pessoas comprometidas. Então a gente vai vendo que a cultura está no dia a dia, ela está ali. Aí, quais são os principais desafios de uma cultura? É exatamente o crescimento. Quando a empresa cresce, é exatamente quando ela mais começa a ser testada, né? Então, por exemplo, eu começo a estar mais exposto para o mercado, as pessoas começam a olhar mais para a gente, as pessoas querem vir trabalhar conosco, os clientes querem fazer negócios conosco, então nós começamos a ser mais testados. Muito por conta da cultura que hoje fica evidenciada. Exatamente, né? Exatamente. Então, aquilo que antes nos trouxe
aqueles grandes pilares que nos trouxeram até aqui foram essenciais para a manutenção e consolidação do negócio. Mas a empresa também precisa olhar e dizer assim, tá, e para os próximos desafios, o que nós precisamos? Né? Como que a gente carrega a nossa cultura junto? Né? Como que aquilo que nos trouxe vai ser mantido, mas como que a gente olha para outros aspectos também? Não, legal, então, citar, porque de fato, quando eu fundei essa empresa, eu tinha lá o roadmap dos próximos 5 anos que tinha, e estava muito claro isso, estava muito voltado em consolidação do produto, né? O mercado nos entender, o nosso crescimento exponencial. E hoje até já conversei contigo, e quais serão os próximos 5 anos da empresa, e eu tenho certeza que passa necessariamente na consolidação da nossa cultura organizacional. Esse vai ser os próximos 5 anos da empresa. A consolidação de uma marca, de um produto, mas também pautado num time, nas pessoas que estão ali e a sua cultura que está inserida. Então, por isso que eu enxergo que a gente está muito condizente com o assunto, porque aquilo que eu acredito é exatamente o que tu acredita, então por isso estamos no caminho certo. E eu acho que isso é muito legal, né, Ricardo? Porque quando a gente conversa com as pessoas, elas primeiro dizem assim, nossa, vocês estão fazendo coisas que várias empresas de 10, 20, 30 anos não fazem, né? Por quê? Porque todas as empresas, elas estiveram muito focadas para a longevidade do negócio, né? Não, precisamos durar, né? A Brasil Cuba, ela tem um diferencial muito grande, né? Ela se preocupa muito com a perenidade. Tipo, legal, nós temos que durar, mas entregando valor, fazendo diferente, né? Proporcionando uma melhor estratégia, né? Então, eu acho que isso é o mais legal, olhar para esses aspectos, né? Daquilo que, tipo, a empresa foi fundada, veio de uma origem familiar, teve a ideia de um dono, né? Ela avançou para uma ideia mais organizacional, né? De procedimentar, de ter suas normas, suas políticas, isso é essencial. E essa transição de deixar de ser uma empresa com um pensamento familiar para ser profissional é um puta. É um desafio. Esse é um desafio gigantesco que a gente vem enfrentando. Eu tive que também tirar as minhas amarras de entender que para ter uma empresa profissional eu tinha que aquilo que eu tinha de entendimento de que era uma coisa certa já não é mais. Então imagina tudo isso, os desafios não somente na minha cabeça, mas de todos os sócios da Brasil Cubo e também os colaboradores, de entender essa transição. Imagina os primeiros funcionários da Brasil Cubo, com esse crescimento exponencial que a gente teve, como é que eles estão entendendo isso? É muito difícil, né? E a cultura consegue deixar um pouco mais equilibrada essas... Eu acho que ela dá a cola, né? A liga, né? Para as atividades, isso é muito legal. A gente vê as histórias, tem profissionais que estão conosco aí desde a fundação da empresa, lá de trás, outros saíram, alguns já voltaram, né? Então a gente vê isso, né? Então, por exemplo, agora, recentemente, a gente tem o programa que é o Brasil Cultural, onde a gente vai nas obras, e eu fui a Uberlândia recentemente, a gente está fazendo uma nova obra lá, a gente já fez uma obra lá, e a gente está com uma equipe de pessoas que trabalharam conosco exatamente um ano atrás. É muito engraçado tu ver assim, que o cara trabalhou, saiu, certamente trabalhou numa outra empresa, numa outra atividade, teve a influência da cultura daquela empresa, mas o cara chega, parece que nada aconteceu. Parece que ele esteve ali sempre, sabe? Ele cuida dos padrões de qualidade, ele entende que a segurança é um pilar essencial, que a limpeza e conservação é algo que tem que estar dentro, né? Que as pessoas lá precisam de um clima legal. Então, como assim? O cara saiu e voltou e parece que nada mudou na rotina dele, porque ele entende que para trabalhar na Brasil Cuba esse é o jeito de fazer. Essa métrica é muito importante, que bom que tu conseguiu enxergar lá na ponta, né? Porque imagina os desafios de também gerar cultura, gerar no sentido de sustentar, regar a nossa cultura lá na ponta, né? Porque assim, são profissionais, eu, Uberlândia, tô falando de São Luís do Maranhão, no Pará, Minas Gerais, Rondônia, como a gente já foi, Porto Alegre, então São Paulo, são vários regiões e tem até etnias praticamente diferentes em termos de fundação daquela região. Exato. E aí como é que funciona esses desafios de consolidar tudo isso? Hoje eu acredito que a gente avançou bastante, né? O setor, né, ele, como qualquer outro setor da empresa, ele precisava passar por uma procedimentação, uma estruturação, isso foi muito importante. Hoje a gente tem um calendário, né? Então hoje quando a gente starta uma obra, a gente já chama o líder daquela obra, né, para conversar com ele qual que é o melhor estágio para a gente poder estar indo lá, qual é o perfil dos profissionais, qual é o perfil da obra, qual é o perfil do cliente que a gente vai atender lá, porque isso tem diferenças. Se a gente está trabalhando com um perfil de celulose, é diferente de um cara que tem uma característica de cervejaria, que é diferente de hospital.
Então a cultura do cliente interfere para que a gente possa ter uma abordagem mais assertiva também com os nossos profissionais. Porque como a gente fala, quando o cliente enxerga, ele não enxerga se é profissional Brasil ao Cubo, se é terceiros, tudo naquele ecossistema é Brasil ao Cubo. Isso é muito importante. Então a gente faz esse processo de sensibilização com todos, né? Então eles começam a entender que passou daquele portão ali, daquele canteiro, né? Tudo é Brasil ao Cubo, né? E aí eu me lembro de uma fala tua que a gente teve uma conversa um tempo atrás, né? Eu disse assim, Ricardo, pô, entrei, obrigado pela oportunidade, né? Primeira semana da empresa ali. E eu disse, Ricardo, como que tu imagina o meu trabalho bem sucedido? E aí eu me lembro que tu falaste assim, quando eu chegar numa obra e perceber que ali é uma obra da Brasil ao Cubo. E aquilo ali ficou gravado em mim e eu disse, cara, tem muito da característica da Brasil ao Cubo numa obra hoje. Porque quando a gente chega, eu sempre falo que a cultura ela é movida pelo que a gente vê. Então eu chego numa obra e eu vou ver um banner, eu vou ver uma lona bem identificada, né? Eu vou ver a limpeza, então isso é cultura. Tem o que as pessoas falam, e aí normalmente o que as pessoas falam está muito associado ao dia a dia, às conversas, ao que ele percebe do meio. Mas o grau mais profundo de cultura é quando as pessoas falam o que elas acreditam na empresa, né? Então, é esse o caminho que a gente está trilhando, é chegar nesse cenário onde as pessoas falam realmente o que elas acreditam sobre a nossa entrega, sobre o nosso dia a dia. Bom, legal, Ito. Eu sempre comento dentro da nossa empresa que na verdade, toda empresa é uma empresa de educação. Isso sempre teve claro para nós. Quando a gente vê programas aí, principalmente pela cultura organizacional que vem desenvolvendo esses programas, boas práticas da R3, Academia de Líderes, Universidade BR3, enfim, vários programas que a gente pode desenvolver aqui e de fato a gente acaba capacitando essas pessoas. Isso eu me sinto muito honrado de poder comentar e falo com muito orgulho que hoje a gente é uma empresa de educação no final do dia. A gente está passando uma educação corporativa, são pessoas jovens, pessoas que normalmente não estiveram numa grande empresa, que estão sendo inseridas numa empresa que está dando a oportunidade de desenvolvimento pessoal deles também. Isso eu vejo com muito bons olhos, né? Eu acho que isso é um papel social, porque existe uma defasagem da educação. O profissional não sai pronto para o trabalho, né? Ele se depara com uma realidade mais do dia a dia, técnica lá também, um pouco, alguns exemplos, mas quando ele chega no trabalho é uma outra realidade. Então a empresa tem que educar ele. A empresa precisa transformar ele para a necessidade que a empresa tem ali do dia a dia. E aí é onde aparecem os programas. E isso eu acho que tem sido o mais legal, a gente poder suprir essa defasagem educacional com a nossa realidade educacional da Brasil ao Cubo. Então hoje a gente tem o programa Boas Práticas, que é um programa onde a gente educa as pessoas para poder ter um bom ambiente de trabalho. A gente tem a Academia de Líderes, que é um programa de formação de líderes, né? A gente tem a própria Escola Técnica, que hoje a gente também sensibiliza os nossos parceiros, os nossos fornecedores, para que eles possam, uma vez por mês, ir lá dar algum treinamento específico. Já tivemos grandes empresas indo na Brasil ao Cubo entregar esse treinamento. E temos um projeto bem audacioso, a gente pode falar, né? Que é a Universidade Brasil ao Cubo, né? Então, tem uma plataforma de educação onde não só a comunidade Brasil ao Cubo, ou não só a comunidade interna do Brasil ao Cubo, mas todo mundo que se relaciona com a marca, poder ter a oportunidade de ter uma formação, um curso, uma palestra. Mesmo que AD. Mesmo que AD, exatamente. Então esse é um projeto que a gente tem aí, que tá no nosso farol, tá lá, a gente está olhando para ele. O Ito já faz 6 meses que ele vem batendo nessa tecla, a gente comenta, não, calma, vai chegar nesse momento. Imagina, né, o anseio que tem aí realmente, porque eu tenho certeza que isso vai mudar também a vida da Brasil ao Cubo, porque vai ter um entendimento muito mais claro. E aquele azeite que eu falava, eu acho que falta um pouquinho mais disso, mas a gente vai chegar nisso com certeza. Com certeza. Oi, eu queria falar, também perguntar assim, né, tu como educador corporativo, aí uma curiosidade minha, você citou Peter Drucker, que é o pai da administração moderna aí, né? E eu queria entender, quem são os pensadores teus que tu mais enxerga com excelência? Quais são as suas referências, assim, em termos desses pensadores aí, corporativo? E por que despertou isso em ti? Eu fui trabalhar nessa área. Como assim, cara? Legal. Aí tem que fazer uma história lá atrás, né? Que talvez vai deflagrar um pouco a minha idade. Mas vamos poupar essa parte, né? Vamos lá. Eu me formei em 2007, né? Então, em educação física, depois fiz algumas especializações na área técnica. Para trabalhar como professor, como qualquer outro que se forma na área, né? Em 2009 eu tive a oportunidade de trabalhar como gerente de uma grande rede, depois fui ser gerente regional e aí trabalhei em processo de expansão da marca, contribuí para os processos de educação dessa marca. E aí no meio do caminho eu fui entendendo que a minha maior contribuição era a entrega do resultado, mas era ajudar as pessoas a entregar o melhor resultado. Comecei a entender isso, né? Eu preciso desenvolver as pessoas para que elas entreguem
o que eu quero que elas entreguem, mas elas querendo entregar. Isso foi uma virada de chave para mim, assim, muito forte. E aí, no meio do caminho, eu disse assim, eu preciso cuidar de pessoas. Não fazer a gestão de pessoas, fazer a gestão com pessoas. Aí eu fui para um modelo tradicional, me especializei, fui fazer um MBA na área de gestão de pessoas. Aí eu disse assim, eu entendia, fiz um curso de gestão de negócios também, uma especialização em gestão de negócios, aí avancei depois para liderança e gestão 4.0. Aí foi onde eu entendi e abracei tudo e disse assim, eu preciso atuar nessa área. E aí, eu sempre falo que o ser humano é um ser humano em constante evolução. Afinal de contas, o Homo sapiens chegou onde chegou porque ele sempre foi evoluindo. Então, eu entendi que eu precisava continuar estudando. E aí eu fui estudar Peter Drucker, Peter Senge, fui estudar referência Edgar Schein, fui estudar referências nossas aqui, Falcone, fui estudar Cortella. Então, a gente tem algumas referências, Roberto Tranjan. Fui estudar pessoas que falavam muito dessa estratégia de poder fazer gestão com pessoas, né? Entendendo todos os arquétipos do negócio. E aí foi onde eu me aprofundei cada vez mais. Eu fui entendendo que a minha participação era nisso, né? De contribuir com a cultura de uma empresa. A natureza de ela se manifestou, né, Ricardo? Isso é muito legal, porque já está contigo, só que tu não te descobriu. Né? O processo de desenvolvimento é isso, é deixar de ser envolvido por algo que não permite que você possa mostrar o seu melhor. Então isso foi o meu caminho. Aí eu cheguei nisso e aí a Brasil ao Cubo foi a oportunidade de eu poder consolidar isso. Porque antes eu atuava, mas não era o protagonista dessa pasta. Eu apoiava, era uma área de apoio. E aí a Brasil ao Cubo chegou e disse assim, nossa, é injusto com o que eu sonhei. O sonho não te dá a CEP, não te dá o endereço, ele não te diz aonde. O sonho ele chega para que você realize. E aí chegou. Então isso é a oportunidade que eu tenho. E por isso eu agarrei muito e sou muito grato ao Brasil ao Cubo. Né? É uma grande oportunidade que eu tenho de poder manifestar o meu melhor. Né? Que eu acho que isso é o mais importante de qualquer profissional. É que você tenha um local para manifestar o seu melhor. Né? O trabalho é isso. O trabalho é a gente poder ter a oportunidade de todos os dias mostrar o nosso melhor. E acho que tenho convicção que ainda tem muito para contribuir com a Brasil ao Cubo, né? Vencer essa batalha da universidade corporativa lá, que a gente está olhando e vai alcançar. Mas o mais legal de tudo é poder estar atuando com as pessoas, né? Eu falo que hoje a gente tem aí um impacto, se a gente for somar a quantidade de pessoas que a gente passou no ano de 2021, desde a nossa primeira ida, que foi lá numa obra em Guarulhos, até a última, mais recente agora, que foi a obra de Uberlândia novamente, passamos por Aquirás, tudo. A gente pode falar que foram mais de 1.000 pessoas impactadas, né? Isso é um número super relevante. Imagina agir na vida dessas pessoas é um motivo de muito orgulho. A gente está caminhando para o final aqui, tudo, e aí eu sempre a gente gosta de abrir o microfone para que tu possa falar um pouco daquilo que vem na cabeça de fato. Assim, né? Eu quero, Ricardo, eu gostaria de falar isso, eu queria deixar registrado, talvez para o teu time, talvez para a própria empresa. O que tu gostaria de fato abrir o coração e falar? Quer falar que a empresa não tem nada a ver, pode falar também. Antes de tudo, eu preciso tomar o café, né? Não, bora lá. Pô, todo mundo tomou café aqui. É isso aí. O café é bom. Pessoal, forte, muito bom. Pessoal que está ouvindo, eu tenho muito a agradecer mesmo, sabe? Muito a agradecer porque a gente se retroalimenta das pessoas. Né? Recentemente terminamos uma oficina de feedback lá, foi muito positiva, que a gente conseguiu levar para as pessoas a importância de retroalimentar. Né, de me falar assim, ó, não foi legal, vai por esse lado, vai por isso. Então, se hoje a gente está conseguindo ter uma boa percepção de cultura, não só de quem está dentro, mas de quem está fora, é porque esse processo é um processo de muitas mãos. Muitas mãos. As lideranças de obra, os profissionais da obra, né? Quando a gente vai lá, eles nos entregam, fala lá pro pessoal que tem que fazer isso, né? O pessoal da sede que nos entrega muita informação do dia a dia, do operacional, das áreas de apoio. Então é um trabalho de muitas mãos. A cultura ela é feita de pessoas. Essa é a frase que eu sempre falo. Não é cadeira, não é mesa, não é ar-condicionado, não é o módulo, é a forma como as pessoas fazem o trabalho do dia a dia. Então acho que é isso, Ricardo. Quero agradecer muito pela oportunidade. Esse projeto é um projeto muito legal, a gente já conversa há tempo sobre isso, da gente poder ter multicanais falando com as pessoas, né? A gente usando os nossos vários canais para conversar com as pessoas. Obrigado pela oportunidade e a gente com certeza tem uma trajetória boa aí para trilhar ainda. E é isso aí. Fico feliz, Ítalo. Realmente foi uma conversa muito legal, muito proveitosa. Eu gosto desse bate-papo que a gente acaba tendo
com os nossos colaboradores, porque o cara sai inspirado e até essa troca de figurinha a gente aprende muito, né? Então eu fico muito agradecido por todo o empenho que tu tens colocado na Brasil ao Cubo, a maneira como tu se comporta, um excelente profissional, e fico muito feliz de saber que estamos no caminho certo, né? Quando a gente enxerga a médio e longo prazo, que a empresa está chegando para a cultura dela, aí a gente começa já a desconfiar, opa, tem alguma coisa certa aqui, tem alguma coisa que realmente tem valor, e por isso estamos a passos largos aí, rumo àquilo que a gente sempre brinca aqui, que é o nos vemos no topo. Muito obrigado, gente. Valeu!